A introdução de novos medicamentos de uso contínuo é bastante comum em pacientes em manutenção periódica preventiva. O profissional deve estar atento a essas medicações, pois elas podem levar a modificações na resposta inflamatória e no metabolismo ósseo, assim como causar alterações no fluxo salivar. Pacientes fumantes com grandes quantidades de retração gengival são mais propensos a desenvolver cárie radicular, principalmente em áreas de furca. O uso de gel de clorexidina para essas áreas pode ser uma alternativa de tratamento interessante em alguns casos. O índice de placa visível mostra se o indivíduo é capaz de fazer uma higiene adequada, mas não necessariamente se ele vem fazendo isso ao longo do tempo. É bastante comum que pacientes em manutenção periódica preventiva apresentem problemas em áreas específicas, o que exige uma nova orientação de higiene bucal individualizada para cada caso. O uso de substâncias evidenciadoras de placa é desnecessário na maior parte das vezes, pois essas substâncias coram não apenas o biofilme, como também a película adquirida e tecidos moles. Seu uso pode gerar frustração nos pacientes, visto que, mesmo em casos onde há um padrão de higiene bucal compatível com saúde, haverá coloração dos tecidos bucais. O índice de sangramento gengival demonstra o hábito do paciente, ou seja, se ele tem realizado uma higiene bucal adequada constantemente. Alguns fatores podem alterar esse exame, como por exemplo o hábito de fumar, que reduz artificialmente o sangramento gengival. Além disso, algumas medicações também podem aumentar o sangramento. É de fundamental importância determinar em que locais persiste o biofilme ou o sangramento marginal da gengiva. Profundidades de sondagem mais altas são associadas a grandes perdas de inserção, recidivas de doença. Áreas de furca, sítios periodontais de prótese, sondagem são normalmente áreas críticas e, a princípio, não deveriam nem estar presentes no momento em que se dá alta ao paciente. E, se porventura presentes na consulta de manutenção, devem ser criteriosamente avaliados e novamente abordados. O nível de inserção clínica registra o histórico de doença do paciente, e a comparação de duas medidas representa uma importante informação clínica. Medidas sequenciais de inserção clínica permitem o monitoramento da idade da saúde periodontal ou documentam a progressão de doença ao longo do tempo. As lesões de furca são as áreas de mais difícil controle para o paciente e de mais difícil tratamento para o profissional. Os estudos apontam que a maioria dos dentes perdidos foram dentes multirradiculares com lesões em áreas de furca, principalmente em pacientes que não participaram de um efetivo programa de manutenção da saúde. O exame radiográfico deverá ser solicitado de acordo com a severidade inicial da doença, permitindo um comparativo com os exames anteriores. As radiografias mostram não só o comportamento do osso alveolar, como também são utilizadas para a investigação de mudanças periapicais, cáries, dentes pilares de prótese e também na verificação da saúde dos implantes. A presença de lâmina dura no espaço interproximal, contínuo e uniforme, é um bom indicativo de saúde. No entanto, a sua ausência não necessariamente mostra uma situação de doença.
Alterações na profundidade de sondagem e condição inflamatória, por si só, não determinam necessidade de nova raspagem radicular. Quando não há progressão de doença, mensurada através do nível clínico de inserção, apenas uma desorganização do biofilme subgengival já é suficiente para restabelecer a saúde no sítio em questão. Inúmeros fatores devem ser considerados durante a manutenção dos implantes dentários, incluindo aspectos biomecânicos e biológicos. Em relação aos aspectos biomecânicos, destaca-se o tipo de plataforma do implante, de prótese sobre o implante, que pode ser múltipla ou unitária, num paciente parcialmente ou totalmente edêntulo, além da oclusão desse paciente. Em relação aos aspectos biológicos, é interessante sabermos a causa da perda dentária nesse paciente, pois sabemos que pacientes com histórico de doença periodontal são mais propensos a desenvolver problemas periimplantares futuros, além do seu estado sistêmico e seus hábitos de saúde, assim como o perfil de controle de placa. Como a direção e a inserção das fibras supracrestais é diferente entre dentes e implantes, é relativamente normal que implantes apresentem uma profundidade de sondagem ligeiramente aumentada e mais sangramento à sondagem quando comparados a dentes naturais. Sendo assim, o diagnóstico radiográfico em pacientes com implantes adquire um papel mais importante e deve ser realizado com maior frequência. Além disso, o critério de mobilidade dificilmente será observado em implantes. Indivíduos fumantes que persistam no hábito, diabéticos com controle inadequado e pessoas com baixa autoestima e pouca valoração de sua saúde bucal são candidatos a problemas periodontais persistentes e, portanto, necessitam de uma atenção especial nas consultas de manutenção.